Válvula proporcional ICM Danfoss. A válvula proporcional ICM da Danfoss é uma válvula para controle de amônia motorizada com o funcionamento proporcional, também conhecido como modulante. A válvula motorizada ICM da Danfoss é fornecida nas bitolas de 3/4 até 6 polegadas. Dessa forma, a ICM abrange uma alta gama de capacidades térmicas, podendo ser aplicada em uma infinidade de processos e equipamentos, como separadores de líquido, evaporadores, túneis de congelamento, chillers, máquinas de gelo e outros equipamentos. Entre as principais características da válvula ICM estão alta flexibilidade de projeto, eficiência energética, segurança, facilidade na manutenção, facilidade na instalação. A abertura e fechamento da válvula ICM é comandada por um atuador ICAD. Esse atuador faz a válvula abrir ou fechar, proporcionalmente à necessidade do sistema. O atuador ICAD também é fornecido em diferentes versões, possuindo maior ou menor potência, e é selecionado de acordo com o tamanho da válvula que irá abrir e fechar. O funcionamento da válvula de controle ICM é proporcional e se dá em conjunto a um sensor de temperatura e a um controlador de processos ou CLP. Se o transmissor de temperatura da câmara frigorífica ou do equipamento em questão transmite um sinal de aumento de temperatura, o CLP ou o controlador comandará o atuador, que por sua vez fará a sede da válvula de controle ICM da Danfoss abrir e liberar mais fluxo de amônia, aumentando a transferência de frio. No caso contrário, quando a temperatura passar do limite inferior aceitável, a válvula irá fechar gradualmente, estabilizando a transferência térmica em uma temperatura ajustada no controlador do equipamento. Controle solenoide proporcional em refrigeração industrial. Entender a diferença entre um sistema on-off e um sistema proporcional é bastante simples quando compreendemos de que forma ocorre a transferência térmica. Tanto em sistemas de refrigeração industrial quanto em sistemas de aquecimento industrial, a transferência térmica ocorre sempre do corpo quente para o corpo frio. No exemplo citado anteriormente de uma câmara fria, por exemplo, o ar quente da câmara e a caloria dos produtos que estão dentro dela é absorvida pelo fluido refrigerante, no caso a amônia, que por sua vez irá evaporar, absorvendo esse calor excedente e mantendo o controle sobre a temperatura do ambiente, dos produtos e do equipamento. Para que essa transferência térmica do corpo quente para o corpo frio possa ocorrer respeitando um determinado padrão aceitável de temperatura setado no processo, precisamos contar com um controle de injeção de líquido de amônia e um controle de evaporação da amônia em estado de gás. O sistema com controle on-off se trata de um sistema composto por válvula solenoide, que opera o controle na função liga e desliga, e válvulas reguladoras de expansão manuais, ajustadas para 100% da capacidade do equipamento ou processo em questão. Já o sistema proporcional irá abrir ou fechar de acordo com a real necessidade do processo naquele momento, segundo a segundo, com a leitura por parte dos sensores instalados nos equipamentos e controle pelo CLP ou controlador dedicado de processos. Dessa forma, a diferença entre um sistema de controle on-off e um sistema proporcional está basicamente na linearidade do seu funcionamento, uma vez que o sistema on-off opera em uma mesma faixa, independente do ponto do processo ou da sua demanda real. Já o sistema proporcional é um sistema pensado para trabalhar exatamente de acordo com o processo naquele momento, respeitando as necessidades daquele momento, segundo a segundo. Na prática, quando falamos em energia térmica industrial, sistemas de refrigeração, aquecimento, automação e outros tópicos voltados a esse contexto, a linearidade, ou seja, a frequência estável com que o processo ocorre, é fundamental para pilares como eficiência energética, segurança, qualidade do produto final,
manutenção e outros. Começando por eficiência energética, em uma comparação simples, podemos pensar no sistema de controle proporcional como um carro na estrada, andando sem nenhum trânsito, acelerando e freando apenas quando existe a real necessidade, ao passo que o sistema de controle on-off seria como um carro andando dentro da cidade, com trânsito e semáforos, parando, acelerando com intermitências severas. Qual desses dois carros você acha que tem o maior consumo de combustível? A resposta é tão óbvia quanto para o controle de sistemas térmicos. Quanto mais estável é o processo, menor é o consumo de energia e melhor é o funcionamento do sistema e dos equipamentos de maneira geral. Falando em segurança, um sistema on-off está sempre ajustado para trabalhar em 100% da sua capacidade. No momento de abertura ou fechamento, esses processos ocorrem de maneira abrupta. Como resultado desse tipo de funcionamento, temos choques térmicos e hidráulicos, pressurização do sistema e trabalho desnecessário do compressor, do condensador, entre outros equipamentos da planta, o que na prática gera manutenção e desgaste, além do gasto energético superior. A qualidade do produto final também é alterada quando o sistema de controle é on-off ou proporcional. Pensando em uma receita caseira qualquer, quando você cozinha ou resfria a sua comida ou bebida lentamente, o sabor, textura, cor e todos os aspectos dela certamente ficarão superiores a esse processo feito de maneira rápida, com choques de temperatura abruptos e um diferencial grande entre a temperatura inicial e a temperatura de cozimento ou congelamento. Destacamos, assim, apenas alguns dos aspectos de superioridade e tecnologia quando comparamos um sistema on-off a um sistema proporcional. Porém, na prática, quando instalamos um sistema proporcional no controle dos nossos processos de refrigeração, em especial para sistemas com temperaturas e pressões muito baixas, inferiores a menos 20, menos 30 graus, por exemplo, a diferença sentida é extremamente grande. Agora, vamos seguir com o conteúdo explicando através de exemplos no nosso flipchart. Aplicação e injeção de líquido on-off em separadores de líquido de sistemas de refrigeração industrial. Nos separadores de líquido em aplicações on-off, nós temos alguns tipos de válvulas solenoides que podem ser utilizadas. Temos válvulas com maior tecnologia, como as válvulas ICF, por exemplo, que são os blocos de válvula multifunção da Danfoss, onde você pode ter 4 ou 6 portas e nessas portas você pode configurar os módulos de acordo com a sua necessidade, por exemplo, utilizando filtro, bloqueio, solenoide, válvula reguladora de expansão, entre outros. Temos a válvula ICS, que é a válvula pilotada multifunção, com o piloto EVM, que se trata de um piloto solenoide. A válvula ICF EVRAT e a válvula EVRA convencional com o filtro FA. Lembrando que a válvula EVRA progressivamente está saindo de linha, por isso já indicamos a substituição pela plataforma ICF EVRAT. Nesse exemplo, nós temos uma alimentação de líquido on-off, como nós estávamos falando anteriormente. Na alimentação de líquido on-off, nós temos os seguintes componentes: bloqueios, 2 bloqueios, 2 válvulas de bloqueio, uma válvula reguladora de expansão manual e uma válvula com a função solenoide. Nesse caso, essa válvula solenoide pode ser qualquer uma dessas opções, como nós mostramos anteriormente. O controle do nível é feito por boias de nível, chaves de nível AKS38 ou os interruptores de nível LLS4000. Dessa forma, o nível é controlado de maneira on-off, através do interruptor ou de uma boia de nível. Esses equipamentos, por sua vez, vão mandar o sinal para a válvula solenoide, para que ela possa abrir ou fechar. Nesse tipo de sistema, a amônia é injetada dentro do separador de maneira on-off, ou seja, ou a válvula está totalmente aberta ou ela está totalmente fechada. Dessa forma, a válvula reguladora ela tem a regulagem para atender a máxima capacidade do equipamento, mas nem sempre o regime do processo, do equipamento, enfim, vai estar na carga máxima, vai necessitar da capacidade máxima de refrigeração.
principalmente após a estabilização do processo. Nesse momento, o que vai ocorrer? Uma alta turbulência dentro do separador. Essa turbulência vai gerar um aumento da pressão do separador, o que, por sua vez, vai fazer o compressor entender que essa alta pressão está demandando trabalho, ou seja, ele vai precisar recomprimir esse gás que está aqui e trabalhar. Então, dessa forma, o compressor trabalha, o condensador trabalha, todo o sistema de refrigeração vai trabalhar em função dessa turbulência interna e desse aumento da pressão instantâneo que acontece no sistema on-off, aí regulado para 100% da capacidade. Então, dessa forma, um sistema on-off ele vai ter sim um maior gasto energético dos equipamentos e, obviamente, com o maior trabalho dos equipamentos, o que acontece? São equipamentos mecânicos, o compressor, por exemplo, então quanto mais ele trabalhar, mais ele vai exigir cuidados, manutenção, lubrificação e todos os processos envolvidos com o compressor. Então, esse é um sistema completo, um sistema de injeção de líquido no modelo on-off. Sistema de injeção de líquido proporcional com válvula ICF. Nesse exemplo, nós temos um sistema que seria o sistema com o melhor custo-benefício e a maior tecnologia agregada para controle de injeção de líquido em separadores nos sistemas de refrigeração industrial. Aqui nós temos três componentes básicos: a válvula multifunções ICF, o controlador EKE 347 e o sensor de nível AKS 4100. Ainda nesse sistema nós temos um backup, ou seja, eventualmente se o transmissor de nível AKS 4100 ou o atuador da válvula motorizada, da válvula ICM, o atuador ICAD, derem qualquer tipo de problema de origem elétrica ou eletrônica, nós ainda temos a válvula solenoide e a chave de nível para fazer o trabalho de controle de nível do separador, de controle de nível líquido do separador. Então nós temos o sistema proporcional em mais um backup que pode trabalhar em caso de manutenção ou qualquer tipo de parada do sistema para verificação, tanto preventiva quanto corretiva. Dessa forma, nós temos um bloco de válvulas ICF. Nesse caso, esse bloco de válvulas tem dois módulos de bloqueio, um módulo de válvula solenoide, um módulo de filtro, um módulo com válvula motorizada ICM e o atuador ICAD, fazendo a injeção de líquido de maneira eletrônica. A expansão ocorre de maneira eletrônica através do módulo ICM, funcionando de forma proporcional, ou seja, de acordo com a real necessidade do processo naquele momento. Fazendo a leitura segundo a segundo, nós temos o AKS 4100, que é um sensor, um transmissor de nível. Então o transmissor de nível vai fazer a leitura continuamente do nível interno do reservatório e vai fazer a comunicação para o EKE 347, que é o controlador. O controlador EKE 347, por sua vez, vai comandar a abertura e fechamento proporcional do atuador motorizado da válvula ICM que está compondo o nosso bloco ICF. Dessa forma, nós temos a melhor eficiência energética. O sistema vai operar exatamente de acordo com a real necessidade, não causando sobrepressão dentro do nosso separador e não causando trabalho desnecessário do sistema. Além dessa eficiência energética, nós destacamos questões de segurança. Como o trabalho é estável, nós evitamos muitas vezes os choques térmicos, os golpes hidráulicos e tudo mais. Então, dessa forma, a gente consegue ter a melhor eficiência do sistema e a maior tecnologia aplicada dentro do nosso processo de refrigeração industrial. Controle proporcional em evaporador frigorífico. Nesse evaporador, nós temos duas funções básicas, a injeção de líquido e a sucção. Além de, é claro, eventualmente nós termos o gás quente para degelo e o controle da pressão de degelo do gás quente. Na linha de líquido e na linha de sucção, nós vamos destacar algumas válvulas para finalizarmos falando sobre o controle proporcional no evaporador. Então, na linha de líquido, nós temos a função básica, que é a solenoide. Nós podemos fazer essa função através da válvula ICF EVRAT, através do bloco de válvulas ICF, do bloco multifunções,
com 4 ou 6 portas, através da válvula convencional EVRA, que, como a gente fala, progressivamente vai sendo substituída pela válvula ICF-VRAT, e nós podemos fazer essa injeção de líquido de maneira proporcional com a válvula ICM, gerando uma expansão eletrônica da amônia na entrada do evaporador. Agora, na sucção, nós podemos fazer um controle por pressão com a válvula ICS mais um piloto CVP. Nós podemos fazer um controle com uma solenoide de 2 estágios, que é um controle não proporcional, mas é o que mais se assimila a um controle proporcional no sentido de abrir 10% da capacidade da válvula, estabilizar a pressão e depois abrir o restante da sua capacidade. Então, sendo uma ótima opção para casos onde há esse regime de congelamento e degelo, por exemplo. E a válvula ICM, que vai funcionar de maneira proporcional. Então, um evaporador frigorífico, para funcionar de maneira proporcional, ele pode ter tanto a válvula ICM na sua entrada, na entrada de líquido, quanto na sucção. Dessa forma, o processo do evaporador, e aqui não é só um evaporador, mas qualquer máquina, qualquer equipamento, como por exemplo um chiller com trocador de calor, uma máquina de gelo, separadores, como nós falamos anteriormente, e diversas outras máquinas dentro de processos de refrigeração industrial. Ela vai ter o seu funcionamento proporcional. O que o funcionamento proporcional gera de características positivas nos equipamentos? Estabilidade, segurança, maior malha de controle, menor índice de quebra e de manutenção e, com certeza, a maior qualidade do produto final. O sistema proporcional, a transferência térmica feita de maneira proporcional, vai assegurar o congelamento, o resfriamento do produto de uma maneira gradual, constante e contínua. Dessa forma, a qualidade do produto e da produção em si, o aumento do volume da produção associado à qualidade do produto, vai gerar grandes diferenciais para a sua indústria e para o seu produto. É dessa forma que nós terminamos o nosso conteúdo de hoje. Esperamos que você tenha gostado. Qualquer dúvida, retrofit de quadros de válvulas que você queira fazer, ou um estudo completo da sua planta, falando em eficiência energética, segurança, nos controles de amônia do seu sistema, não deixe de entrar em contato com a gente. Nós podemos verificar o seu processo, levantar as informações e fazer um estudo da melhor solução para você. Um grande abraço.